Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Enzo Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. No evangelho de hoje, versículo 22 ao 23, Jesus faz um pré-anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Então Jesus vai dizer aos seus apóstolos que ele vai ser entregue na mão dos homens, vai ser castigado e depois morto. E os discípulos ficaram muito tristes com essa notícia. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, que era conhecedor do futuro, podemos assim dizer, porque ele tinha conhecimentos, revelações dadas pelo próprio Pai de acontecimentos futuros. E a sua morte, especificamente, foi uma das revelações que Deus Pai lhe concedeu. Pois Jesus era 100% Deus e 100% homem, e sendo 100% homem, a sua natureza divina não subjuga ou não sobrepõe-se sobre a natureza humana, a ponto de dizer que Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sabia de tudo. Sabia exatamente de tudo, quando na verdade ele mesmo vai nos ensinar dizendo que a respeito do estabelecimento do reino definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos perguntam: será agora? Será hoje? Jesus vai dizer: não é permitido saber esse dia, pois ele vai dizer que nem os anjos de Deus, nem o Filho do Homem sabe o dia desse estabelecimento do reino, ou seja, dessa vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso revela-se muito facilmente e é de fácil compreensão que Jesus não sabia todas as coisas enquanto andava neste mundo. Só que algo interessante surge. Quando eles chegam em Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto no templo? Então veja, os cobradores de imposto do templo, quando as pessoas entram no templo, ou seja, cobra-se uma taxa ali, um valor estipulado, que era chamado também de dracma ou didracma, que era equivalente mais ou menos a 2 dias de trabalho de uma pessoa. Então, quando Jesus chega no templo, Jesus entra sem contribuir, sem pagar esse imposto. E aí, alguns que observavam Jesus chegando no templo, entrando no templo, logo vão dizer que, perguntar: olha, é verdade que o vosso mestre não paga o imposto do templo? E Pedro, perguntaram exatamente aos apóstolos, e Pedro, tomando a palavra como sempre, vai dizer: sim, ele paga. E ao entrar na casa dos apóstolos, juntamente com Cristo, Jesus adiantou-se e perguntou a Simão: que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Então, veja, Jesus vai dizer que o templo é a casa de Deus. O templo é a moradia de Deus. Então Deus, que é rei e soberano ali do templo, deveria cobrar imposto a quem? Aos filhos ou aos estrangeiros? E a lei vai dizer que deve ser cobrada aos estrangeiros. Quando entrar em casa, Pedro vê Jesus sonda o coração de Pedro e logo percebe a necessidade de explicar algo que parecia ser tão simples, que era: é lícito ou não é lícito? Deve-se ou não deve-se pagar o imposto do templo? E Jesus vai dizer a Pedro: os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro, ao responder dos estranhos, então Jesus logo diz: logo os filhos são livres. Ou seja, Jesus não era obrigado a pagar nada no templo. E os filhos, os demais filhos, ou seja,
cada um de nós que completamos os membros de Cristo, também estaríamos isentos de pagar isso. Por quê? Porque nós somos filhos no Filho. Em Jesus Cristo nós nos tornamos herdeiros com Ele e co-herdeiros, né? Então nós somos herdeiros do reino dos céus. E logo, o filho que é livre não é objeto de cobrança do pai. Pelo contrário, o filho está livre, né, isento de pagar o imposto do templo. Então, dizendo isso, Jesus já declarava que tanto ele como os seus discípulos não precisavam pagar nada no templo com relação a imposto, né? E hoje é feito mais ou menos o que os saduceus faziam outrora. Se cobra 10% de dízimo, quando na verdade para nós cristãos 10% não é obrigatório. Obrigatório era para a antiga aliança, né? A tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal, não tinha terra, não produzia o seu próprio sustento, por esse motivo recebia das outras 11 tribos uma porcentagem, né? Ou seja, 10% de tudo que elas produziam para manter essa tribo, que era a tribo de Levi, a tribo que servia no templo, no altar. Então Jesus vai dizer de maneira muito clara, então nós estamos isentos, né, de pagarmos o dízimo ou de pagarmos impostos no templo. E hoje seria pagar o dízimo, né? Então nós estamos isentos porque nós somos filhos e os filhos não precisam pagar. Porém, para que não haja confusão no que eu estou dizendo, não estou dizendo que o dízimo não deve ser pago, mas pelo menos não como se fazia na antiga aliança. Não como se fazia na época do povo hebreu. Na época em que as 12 tribos de Israel viviam harmoniosamente entre si. E aqui Jesus vai dizer, mas também, Pedro, existe uma questão. Para que as pessoas não se escandalizem, eu vou te dizer algo. Vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Então, para que não houvesse o escândalo que é dito nos versículos anteriores, para que não haja escândalos, Jesus vai dizer, né? Vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que tu pegares, abre a boca dele e lá estará uma moeda para pagar o teu imposto e o meu imposto. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver de maneira muito clara que Jesus aqui não está corroborando com a cobrança de nada para o templo, principalmente daqueles que são membros da igreja, que são membros do corpo de Cristo e logo são um com Cristo. E como Cristo é filho, o filho está isento de qualquer cobrança, porque ele é o herdeiro de tudo. E nessa situação, todos os que seguem a Jesus estão desobrigados de pagarem impostos no templo, de pagarem o dízimo integral, como eles dizem, 10%. E Jesus diz de maneira muito óbvia, você vai pagar, paga por mim e por ti. Para quê? Para que não haja escândalo, para que não venhamos escandalizar. E é sobre isso que se deveria estar a preocupação do anúncio do Evangelho, de revelar para as pessoas o Cristo, o Messias, o nosso irmão, o herdeiro do reino, e como nós somos irmãos, somos co-herdeiros com ele. E aí sim, a coisa deveria andar de acordo com esta convicção e esta verdade. Porém, assim como Jesus mandou Pedro pagar, e pagar por ele e por Cristo,
também nós precisamos estar dispostos a contribuir com o templo, a contribuir com a igreja. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender a veracidade das palavras de Jesus que pré-anunciou a sua morte. E também compreender esse grandioso mistério. Jesus não estava corroborando com a corrupção do templo, porque Jesus mesmo havia expulsado os vendilhões do templo. Jesus estava aí nos trazendo um ensinamento. Mesmo nós, que somos isentos de pagar imposto porque somos filhos, nós devemos pagar para que as pessoas que estão de fora não se sintam escandalizadas. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.